Fala galera que assiste meu canal, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Gonçalves, do Ruivo. Pra gente começar, primeiramente vou fazer aquele pedido básico, né? Então se inscreva no canal se você assiste e não é inscrito ainda. Esteja junto com a gente, já compartilha, comenta depois no final. E é isso galera, tamo junto. Pra gente começar o vídeo, a gente vai lá pra 1 Timóteo 3. A gente vai começar lendo do 1 e eu vou ler até o 7. Pra gente contextualizar num todo, eu ia pegar só um versículo, mas... a gente vai focar em um versículo específico, mas eu vou ler todo para dar o contexto, né? Então, quando Paulo ele vai dar as instruções a Timóteo em relação aos bispos e diáconos, ele vai falar assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberba e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, para a gente começar o nosso vídeo, eu vou focar principalmente, eu contextualizei todo aqui para vocês entenderem, não tudo porque é muitos versículos, mas principalmente essa parte. E o foco do vídeo hoje vai ser assim, é o capítulo 3, versículo 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberba e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Por que eu quis trazer essa palavra hoje? Porque durante semana passada, eu acabei vendo um post no Instagram que eu achei muito curioso. Eu li ele todo e fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso também. Que é uma coisa que na verdade já vem no meu coração há muito tempo, porque eu estou vendo essa crescente, digamos assim. Então, a massa evangélica do Brasil, ela cresceu em mais de 60% nos últimos anos. E por um lado eu fico muito feliz, né, porque realmente a gente vê que Cristo está sendo propagado aos quatro cantos do mundo. Foi isso que ele falou que isso aconteceria, né? Então quando ele fala assim, vá e pregue a minha palavra, né, é isso que a gente faz, é isso que eu faço aqui também através desse canal. Mas uma coisa me deixa muito preocupado nesse sentido, né, onde a gente vê uma massa crescendo, e esse post ele trouxe essa repercussão também para dentro dessa questão, onde existe aquele negócio, foi Deus que me deu, né? Onde a gente vê estampado em alguns carros muitas vezes, Deus que me deu esse presente, um presente de Deus e tudo mais, e a gente acaba olhando aquilo e falando assim, que legal, foi Deus que te deu. Mas ao mesmo tempo existe uma grande massa hoje de influenciadores que estão usando a fé como mercadoria, digamos assim. Então a gente voltou alguns anos atrás, alguns séculos atrás praticamente, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E por isso que hoje eu trouxe essa palavra. Quando Paulo coloca isso a Timóteo sobre os bispos e diáconos, então o que é o bispo? É o responsável pela igreja, é o pastor. Eu me coloco numa posição onde Deus me chamou para falar da palavra dele, mas ele não me chamou para ser pastor, ele não me chamou para pastorear as ovelhas. Então ele me chamou para levar o evangelho, e é isso que eu faço, através da minha arte, através de quem eu sou, através desse canal. Só que eu tomo muito cuidado com aquilo que eu vou falar. Por quê? Porque Paulo ele nos coloca aqui então, não pode ser recém-convertido para que não ensoberba e caia na mesma condenação que caiu o diabo, ou seja, o orgulho. Então o diabo ele era Lúcifer, para quem não sabe da história, ele era o anjo de luz, e a soberba dele realmente cresceu, olhou aquilo e falou assim, quero ser igual a Deus, basicamente. E aí através do orgulho dele, Deus expulsou ele, mais um terço dos anjos junto com ele, e enfim, a gente sabe toda a história. Se não souber, outro dia eu conto. Mas esse não vem ao caso neste momento agora. A questão principal aqui é realmente entender quem você está ouvindo. Quem são as pessoas que você escuta e realmente quem é o Jesus que você conhece? É o Jesus da Bíblia ou é o Jesus que o influenciador está falando que através dele ele conseguiu muita prosperidade, muita coisa? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a partir de um discurso, de uma teologia da prosperidade, que a gente chama,
existe essa questão de que parece que, cara, eu sou de classe média, então quer dizer que eu não sou abençoado por Deus, né? Porque eu não tenho mansão, porque eu não tenho um carrão, porque eu ando de ônibus. Então quer dizer que Deus não me ama? Quer dizer que Jesus não morreu naquela cruz por mim também? Por que que só quem está rico, quem tem poder aquisitivo financeiro, fala de Deus de uma maneira que, tipo, ah, foi Deus que me deu? Cara, não, pera lá. Você também trabalhou para isso, né? Deus, ele abençoa todos. Ele vai abençoar desde o mais pobre até o mais rico, né? Não significa que Deus não te abençoe, mas também, calma lá. Qual que é esse teu discurso? Aquilo que você está passando com aquelas pessoas? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses influenciadores acabam influenciando, né? É a função deles, influenciando a conversão evangélica, digamos assim, porém, de uma maneira talvez não correta, né? Então eles apresentam Jesus de uma forma que fala assim, cara, crê em Jesus porque ele pode te dar tal coisa. Não, pera lá, não é bem assim que funcionam as coisas. Eu não vou crer em Jesus porque ele pode me dar tal coisa. Eu vou crer em Jesus porque ele tem a salvação, porque ele morreu naquela cruz por mim, porque eu sou salvo mediante a minha fé na graça dele. Então, ou seja, Jesus já me deu tudo. O resto é consequência de, de uma relação com Deus. Né? Não quer dizer que eu não vou ser abençoado, não quer dizer que eu vou viver totalmente na pobreza, quer dizer que eu vou, nossa, eu vivi assim, vou morrer assim dessa forma. Calma, pera lá. Mas também não espera que Deus te dê muitas riquezas. Deus, ele pode. A própria palavra fala que Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Porém, ele não vai dar esse acesso a todo mundo só porque a gente fala assim, ah Deus, muito obrigado, agora venham as bênçãos sobre mim. Porque e se não vir? Porque se Deus não quiser dar essas bênçãos financeiras, você vai parar de acreditar em Deus? Porque, ah, Deus não me ama, porque eu não sou rico. Não, calma lá. Deus já te amou, Deus te ama. Mas ele promete a salvação eterna. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os discursos que a gente vê, tanto no Instagram quanto no YouTube. Existem muitos influenciadores que não são pastores, que não são pessoas que realmente têm o domínio da palavra, que acabaram de se converter, que estão naquele primeiro amor que é muito legal. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o primeiro amor, sobre toda essa chama que realmente quando a gente está no primeiro amor a gente quer falar do evangelho para todo mundo. Mas calma, toma cuidado com a maneira como você recebe isso também. Né? E assim como eu falo para você que está assistindo o meu vídeo também, cara, se eu falar alguma asneira aqui, vá lá na palavra. Você não precisa confiar em mim, confia na palavra. Confia em Deus. E Deus deixou a sua palavra pra gente para isso. Né? Então a gente precisa entender que Ele nos deixou uma instrução através da palavra dele. E você não precisa acreditar 100% do teu influenciador que fala assim, ah, porque Deus é bom, porque Jesus é bom, porque ele me deu o carro, porque ele me deu a casa, porque ele me deu uma viagem. Cara, não, Jesus ele não morreu para te dar carro, casa e viagem. Ele te deu para te dar, ele morreu para te dar vida eterna. Ele morreu para te dar salvação. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Essa parte é bem importante. Então a gente precisa tomar cuidado dentro de tudo aquilo que a gente escuta, certo? Porque quando a gente olha e a gente se compara muitas vezes, e eu falo que muitas vezes eu faço isso também. Eu não venho de uma família rica, eu não venho de uma família abastada financeiramente. Eu tenho meus perrengues, eu tenho umas coisas, eu ando de ônibus ainda. Né? Se Deus quiser me abençoar com um carro, glória a Deus por isso, mas se não também Ele está continuando me abençoando com a maneira como eu vivo. Eu me sinto amado por Deus. Eu sou abençoado por Deus, independente se eu ando de ônibus, se eu ando de carro, se eu vou de avião, se eu vou de trem. Cara, não é isso que vai fazer com que eu seja abençoado, não é isso que vai fazer com que, ah, Deus me ama, Deus não me ama. Então a gente precisa parar de olhar Deus como um gênio da lâmpada e falar assim, ah, Deus me dá tal coisa, e Deus vai te dar assim de uma hora para outra. Não é assim que funcionam as coisas. Porque Deus ele quer o teu coração primeiramente. Ele quer te dar salvação. Então, primeiramente, entende que o caminho é realmente entregar a tua vida. Sabe? É falar assim, Deus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador.
E aí o resto, cara, depois o resto você vai descobrindo com Deus, com esse relacionamento, é entender que você vai buscar Ele cada vez mais, é ter um relacionamento com Jesus, é ter um relacionamento com Deus, é falar assim, bom dia Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, eu tô aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, e mostra Jesus, qual que é os teus planos, qual que é a tua vontade para minha vida, que a minha vontade se perca na tua, porque a nossa vontade carnal é realmente ter carrão, ter mansão, ter um monte de coisa, porque a gente olha, nossos olhos brilham, mas tudo isso é terreno. E Deus não veio para dar salvação terrena, Ele veio para dar salvação eterna, na glória dEle. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, e aí quando eu coloco sobre essa questão, não pode ser recém-convertido para que não se soberba e caia na mesma condenação que caiu o diabo, é justamente por conta disso que a gente olha muito recém-convertido, principalmente os influenciadores grandes que estão realmente aceitando Jesus, e glória a Deus por isso, porque eles podem influenciar muita gente, mas toma cuidado com aquilo que você ouve e como que você absorve isso. Né? Porque hoje a gente vê uma grande massa evangélica se levantando nas paredes pretas, né? Nas igrejas de paredes pretas, nas churches da vida, e é muito legal, é muito massa, porque a gente sabe que a palavra de Deus está sendo levantada, a palavra de Deus está sendo espalhada, mas toma cuidado com quem você ouve, toma cuidado com aquilo que você espera de Deus também, né? Porque Deus também espera muita coisa de você. Deus espera muita coisa da gente. Nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós somos chamados filhos de Deus. Nós precisamos entender o que Ele quer da gente. Ah, porque agora, porque por meio da salvação, por meio da graça dele, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, pera lá. Jesus fala, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então a gente precisa entender que existe uma causa e consequência de tudo. Deus pode te dar tudo que você quer? Pode. Ele vai? Não. Porque assim como um pai faz com o filho, ele não vai te dar acesso a tudo se você não estiver preparado para isso. Ele quer te preparar. E eu entendo, e isso foi muito difícil eu entender na minha vida. E eu tenho muitos anos ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre Jesus. Então, tomem cuidado. Né? Acho que essa é a mensagem principal disso tudo, para entender que, cara, você que acabou de se converter, toma cuidado com a maneira como você expressa Jesus para as outras pessoas, porque isso pode levar à salvação ou à condenação. Né? Jesus fala também que aquele que crer e for batizado será salvo. Então creia, se batiza, e assim você vai ser salvo. Mas também, como que eu consigo agradar a Deus? O que Ele quer de mim? Por que Ele deixou os 10 mandamentos? Por que Jesus fala sobre os 10 mandamentos ainda também? Sobre a lei de Moisés? Então a gente precisa começar a entender e se aprofundar cada vez mais na palavra, para a gente não sair falando besteira, para a gente não ouvir qualquer besteira também e aceitar como verdade. Tem muitas vezes que eu tô na igreja e o pastor fala alguma coisa no altar, eu falo assim, pera lá, vamos consultar isso na Bíblia, como é que tá aqui? Por quê? Porque a gente entende que a gente não é mais cego espiritualmente. Eu não preciso ouvir o pastor e falar amém para tudo que ele vai falar, porque ele é ser humano também. Tem coisas que ele vai falar que é carnal. E a gente precisa aprender a diferenciar o que é carnal e o que é espiritual. Né? Então a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria. E como que a gente tem esse discernimento e sabedoria? Através do Espírito Santo. Mas como que eu vou ter isso? Através da revelação da palavra. E como que eu tenho através da revelação da palavra, Lucas? Lendo. A Bíblia tem acesso a todas as línguas. Tem um aplicativo que você pode baixar para ler. E a gente não lê. Então, entende essa questão de realmente quem você está ouvindo e o que você está esperando de Deus. Toma cuidado. Né? O Evangelho, Jesus, entrou na moda agora. Ah, socorro, agora sigo Jesus. Ah, olha só, eu na igreja. Durante muito tempo, a gente eu sempre coloco a igreja, né? Foi perseguida. Em muitos países ainda é perseguido, a igreja é perseguida. Né? O evangelho é proibido ser pregado em alguns países. Mas teve um tempo onde isso era maior ainda. Né? Logo depois da morte de Jesus, todos os apóstolos basicamente foram perseguidos e mortos e torturados, com exceção de João. Então,
A gente precisa entender que o evangelho, ele é muito mais sobre a gente entregar a nossa vida para Deus do que Deus entregar as coisas para a gente. Deus já entregou o seu único filho. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu único filho para morrer naquela cruz pra gente. O que a gente quer mais? Né? Então, e tem muita gente que acha que, cara, beleza, e agora? E meu carro novo, Deus? E minha casa nova, Deus? E muitas vezes eu coloco isso também na minha vida, porque eu já me peguei fazendo esses pedidos para Deus. Eu já me peguei fazendo essas coisas. Só que hoje eu entendo realmente o evangelho de uma forma que eu não entendia antes. Fala assim, pera lá. Não, Deus já fez tudo por mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Essa meritocracia que existe. Max Weber, se não me engano, vai escrever um livro sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? Então o capitalismo ele surge através da ética protestante, ali de Martinho Lutero e tudo mais, 1500, 1600. E toda essa teologia da prosperidade vem então a partir do século XX, ali mais ou menos, começou a surgir. E ela está bombando hoje, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que é essa teologia da prosperidade? De Deus é um Deus próspero, Deus é um Deus maravilhoso, Ele é incrível, ele que criou tudo. E a palavra dele vai dizer que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Né? Então, se Ele é o dono do mundo, nós somos herdeiros com Ele. Mas ao mesmo tempo Ele não vai dar tudo que a gente quer. Ele vai dar tudo de acordo com a vontade dele. Em Romanos, Paulo vai escrever que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se a gente quer realmente servir a Cristo, dedicar a nossa vida a Cristo, a gente precisa entender a vontade dele na nossa vida e não fazer com que Deus faça a nossa vontade. Isso é muito difícil, mas é preciso entender. E é preciso abrir os olhos para que a gente não se confunda, né? Para que a gente não escute muitas coisas e fale assim, nossa, é verdade, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar prosperidades e vai, nossa, eu vou dar o meu dízimo 3 vezes mais. Cara, não. Você quer fazer um propósito com Deus, quer fazer uma oferta grande com Deus, faça. Mas entende que não é a partir disso que vai vir uma prosperidade, é a partir de realmente Deus querer fazer aquilo na tua vida. E o que Ele quer? É um coração contrito. É um coração que realmente esteja entregue a Ele. E é isso que eu tento viver todos os dias. É isso que eu convido você a viver todos os dias. É difícil? É. Não estou falando que é fácil. E essa é realmente a maior dificuldade dos novos convertidos e de quem está há muito tempo já também. Porque a gente acha que agora aceitei Jesus, a nossa vida vai ficar leve, agora vai ficar de boa. Cara, ninguém me falou quanto era difícil renunciar às minhas vontades. A gente tem vontade de fazer coisa errada o tempo todo, porque a nossa natureza carnal vai pedir. E o tempo todo a gente tem que estar ali vigilante, em oração, para a gente não cair nas tentações. Porque se a gente fala realmente que quero servir a Cristo, quero fazer o que Ele quer, então eu vou renunciar às minhas vontades, eu vou renunciar àquilo que eu quero. Que eu quero fazer o que a carne quer. Mas o que Deus quer? Que eu faça a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Enfim, então, tome cuidado com essa questão, né, de realmente... O evangelho virou moda? Virou. Pode ser que tenha virado. Né, novamente, porque existia um movimento onde era... crente é tudo chato, papapá. Daqui a pouco o crente é super legal, depois é tudo chato de novo, vamos cair em cima deles. E aí agora parece que tá virando super legal de novo. Né? Mas toma cuidado com Jesus que você está conhecendo. Toma cuidado com quem você está ouvindo sobre Jesus. Né? Tenha realmente noção daquelas pessoas que... Cara, qual que é a caminhada dele com Cristo? Quem são essas pessoas que estão falando sobre isso? Né? Então a gente precisa ter essa noção e realmente, a partir disso, entender que além de ouvir essas pessoas que já têm uma caminhada com Cristo, entender que a palavra está acessível a todo mundo. Cara, pega e leia a Bíblia. Simples. Martinho Lutero foi perseguido pela Igreja Católica por realmente traduzir a Bíblia. Aí a gente não faz o mínimo esforço de ler um negócio que está na nossa língua. Antigamente era só latim. Então,
Coloca a mão na consciência, coloca a mão na cabeça aí e vamos realmente propagar o evangelho de verdade, mas o evangelho que é Cristo, né? Não o evangelho da prosperidade, não entender que a gente vai ficar rico porque a gente crê em Deus. Se a gente ficar rico, glória a Deus por isso. Eu quero. É minha vontade também. Não vou ser hipócrita de falar assim, quero viver a vida toda da classe média. Claro que não. A gente quer ascender socialmente na vida, mas entender que, cara, Jesus é o mesmo. Com eu pobre ou eu rico, ele continua sendo o mesmo. E as bênçãos financeiras, digamos assim, é a consequência de uma vida com Deus. É a consequência de uma vida que realmente eu entenda a vontade dele na minha vida. E se ele quiser que eu fique na classe média a vida toda, eu vou ficar. É realmente entender a vontade dele. É entender o que ele quer da minha vida. Então, qual que é o meu coração que está disposto a isso? Qual que é o meu coração que está disposto a levar a palavra dele, a transbordar para outras vidas? Eu quero ficar rico porque eu quero acumular dinheiro. Para quê? Eu quero ficar rico para ajudar outras pessoas. Eu quero ficar rico para realmente conseguir produzir as minhas coisas, levar o evangelho através da arte. Enfim, são algumas vontades do meu coração, mas que realmente seja feita a vontade dele na minha vida. E é isso que eu te faço esse convite. Então realmente conheça Jesus de verdade, quem ele é. E não espere por milhões, uma mansão, um carro, porque não é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar vida eterna. Deus quer te dar salvação. Foi para isso que ele mandou seu único filho. Então, se você quiser aceitar Jesus, deixa nos comentários. A gente entra em contato com você. E Deus abençoe a todos. Beijos. E até o próximo vídeo.